Então, muito obrigado aí pelo convite, professor Marcelo, e ao Clube de Astronomia, a todos os presentes, especialmente aí ao professor Aristides Sofiati, que pincelou bem, né? Porque não é fácil resumir tudo em pouco tempo, né? Também é um assunto altamente complexo sobre a fé e a razão. Eu também vou fazer o que posso, né, para resumir e falar. O que o professor pediu foi explanação um pouquinho sobre essa encíclica do Papa João Paulo II, que era um Papa filósofo, não é? Que todo mundo conhecia pelo carisma que ele tinha, etc., mas ele era filósofo. Então a encíclica dele é muito profunda. Imagine que a encíclica, que é essa aqui, tem 260 páginas, né? Para mim falar em meia hora, tu está aqui, eu não vou conseguir mesmo, né? Mas eu resumi em 7 páginas, peguei só o suco da encíclica e vou fazer alguns contornos a respeito do que ela diz, né? Vamos dizer, algumas consequências que a gente deve tirar. Como explicou muito bem o professor Sofiati, não pode haver briga entre fé e razão. Não pode haver briga. Por quê? A razão mais importante disso é porque o autor é o mesmo. O autor da fé e o autor da razão é o mesmo Deus. Então não pode haver briga entre os dois, porque se ele mesmo é o autor. Santo Agostinho tem uma frase que diz assim, olha, se você acha uma contradição na Bíblia com a ciência, de duas uma, ou você não entendeu a ciência, ou você não entendeu a Bíblia, porque contradição não existe. É você que não entendeu uma das duas coisas, mas a contradição não existe. Porque, por exemplo, vamos falar, existe uma contradição em certos textos da Bíblia. Então você tem que entender o gênero que foi escrito a Bíblia. Se fosse assim, existe contradição entre a poesia e a ciência. Eu vou ler os Lusíadas de Camões. Né? Camões falando lá, por exemplo, cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Calem-se de Alexandre de Trajano a fama das vitórias que tiveram, que eu canto peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a antiga musa canta, que outro valor mais alto se levanta. Peraí, não existe Netuno, nem Marte, nem muito menos musa. Claro que isso é um modo de falar, né? A poesia, você não vai dizer, a poesia está contra a ciência, porque não existe Deus Netuno, nem Deus Marte. Não, existe modos de falar. Assim também na Bíblia, se a pessoa for ler sem conhecer o gênero literário, não vai achar que existe contradição em muita coisa. Não é? A pessoa precisa saber como foi escrita. Como qualquer poesia, de Castro Alves. Aliás, eu gosto muito de poesia. O Castro Alves tem uma poesia belíssima sobre a Cachoeira de Paulo Afonso. Eu acho bonito, que é a natureza, né? Então, o Castro Alves, a poesia é assim. As estrelas cintilam, são as tochas. Os rochedos murmuram, são os monges. Reza um órgão nos céus. Que incenso, os rolos que do abismo sobem. Que turíbulo enorme, Paulo Afonso. Que sacerdote, Deus. Interessante que o que Castro Alves fez? Ele imaginou a cachoeira de Paulo Afonso como se fosse Deus com um grande turíbulo, aquele que o padre usa para jogar o incenso, né? Como se fosse um turíbulo enorme, as estrelas seriam as tochas, os monges cantando, e aquele turíbulo é Deus. Claro, isso tudo é o quê? Isso é a forma da gente se expressar. O que ele quer dizer que a cachoeira de Paulo Afonso é uma coisa muito bonita, é uma obra de Deus e pronto. Então, não existe essa contradição. Essa encíclica procura mostrar exatamente isso, não é? Por exemplo, quando a gente lê os Salmos, o Salmo de Davi, lá diz, os céus proclamam a glória de Deus. Aliás, é uma ciência que me fascina muito, é a astronomia, né? Porque é uma das coisas que a gente quase que toca a Deus. Porque a astronomia é uma ciência tão fantástica. Veja quando a gente olha no telescópio, aquilo dá até medo na gente. Uma vez eu estava olhando a estrela Sirius, aquele azul da Sirius, aquilo é um negócio tão chocante, que é um negócio tão distante, que estaria a milhares ou milhões de anos-luz daqui. Porque a gente fala, não, Deus é eterno, Deus é incomensurável, mas essa palavra a gente não entende muito, né? Mas quando a gente olha na astronomia, por exemplo, galáxias que estão aí a milhões de anos-luz daqui, quer dizer que a luz para chegar até aqui andou milhões de anos, andando a 300 mil quilômetros por segundo. Olha aqui, a gente fica abismado com o tamanho do universo.
Não é? E a gente vai ficando pequenininho assim, né? A gente vai ficando miudinho. Né? Olha, Deus é isso aí, é incomensurável. Deus habita nesse universo todo. Não é? Então a gente vê, a astronomia é uma ciência que fala de Deus, pelo tamanho, pela grandeza, pela organização, pela ordem, isso tudo. Isso, portanto, é o macrocosmos. Também falando no microcosmos, como falou bem o professor Iá, tem uma minhoquinha, uma coisinha ali. Ali a gente também vê a sabedoria de quem arquitetou aquilo ali. Por quê? Porque a obra reflete aquele que fez. Um carpinteiro que faz bem uma estante, a gente fala assim, olha, você deixou seu retrato ali, hein? Você mostrou o seu capricho. Como também o sem capricho também mostra, né? Puxa, ele está se dizendo que foi você que fez aquilo, né? Bom, por quê? É claro que a inteligência do autor se reflete na sua obra. Ora, admirando esse mundo admirável, com todas suas leis físicas e químicas e tudo isso funcionando perfeitamente bem, a gente admira o quê? A onipotência, a sabedoria de Deus, o supremo ordenador de tudo isso, que é Deus. Então, por isso que o Salmo diz, o céu narra a glória de Deus. São Paulo aos Romanos diz que os ateus são inexcusáveis, porque eles podiam muito bem olhar a natureza e ver o seu Criador. Está escrito. Mais ou menos como um ateu chegou para o outro e falou assim, olha, eu não acredito em Deus, porque se eu fosse Deus, eu tinha escrito meu nome lá em cima no céu para todo mundo ler, Deus. Ele não escreveu. Aí o outro falou assim, mas peraí, meu amigo, em que língua que você queria que Deus escrevesse lá em cima? Em árabe? Aí nós não entender. Em grego? Em russo? E vou dizer para você, hein? Deus escreveu o nome dele. É uma língua que todo mundo entende, chama-se ordem, organização, beleza. Isso está escrito lá. Basta você olhar. Olha para cima. Olha para os astros que você vai ver. Assim como você tem certeza no deserto que passou uma caravana aqui pela marca na areia, você tem certeza de Deus pela marca que Ele deixou no universo. Então, a gente vê, vamos dizer, a grandeza de Deus ali. Bom, o Papa João Paulo II, nessa encíclica, chama-se Fides et Ratio, fé e razão, ele procura mostrar exatamente isso. Em primeiro lugar, a procura da verdade, a ânsia pela verdade que existe em todos os povos. Todo mundo quer saber a verdade. E a igreja também se coloca como diaconia da verdade. O que se procurou saber desde o começo? Como ele falou, começou-se com os filósofos gregos com a questão cosmológica. Eles começaram a olhar para cima, para depois dos filósofos cosmológicos, desde Tales de Mileto, descerem para a questão antropológica. E já começa com Sócrates, Platão, Aristóteles, para ver o homem, ou seja, para ver qual é o sentido da vida. Por que nós estamos aqui? Por quê? Porque a ciência vai nos dizer como nós chegamos aqui. E a religião vai ensinar como é que nós vamos sair daqui. Ou seja, a ciência nos mostra o começo. O céu, quem vai nos mostrar a finalidade da vida, o sentido da vida, é a religião, baseado também na filosofia, né? Santo Agostinho, sobre a Bíblia, ele fala assim, você não fica querendo buscar ciência na Bíblia, porque não tem. Deus não estava interessado em nos ensinar como vai o céu, mas como se vai ao céu. Então ele não está explicando como é que é. Você não adianta querer, na Bíblia, então tal estrela assim, não tem isso escrito lá. E ele nem escreveu com essa finalidade. Não é? Bom, então, apesar de existirem vários sistemas filosóficos, existem certos princípios que são base de tudo. Por exemplo, o princípio da causalidade. Todo efeito tem uma causa. Isso qualquer filósofo tem que admitir na própria física, na própria química, na astrofísica, o que for. Por exemplo, como é que a NASA consegue mandar uma sonda espacial para ir lá, estar escavando o chão de Marte? Porque ela se baseia nas leis físicas e químicas e atração universal, que são fixas, que foram feitas por Deus. Não foi Isaac Newton que inventou a lei da atração universal. Ele apenas descobriu, né, que matéria atrai matéria na razão direta das massas, na razão inversa do quadrado das distâncias. Mas isso é ele que descobriu, isso não foi ele que fez, isso foi Deus que fez. Não é? Como também dos outros princípios, todos aqueles dos outros astrônomos, as leis de Kepler, de Tycho Brahe, Galileu. O próprio Galileu, não foi Galileu que inventou a mancha solar. Galileu viu porque ele aperfeiçoou a luneta feita pelos holandeses e ele conseguiu ver as manchas solares. Não é?
que deu aquela confusão toda. Hoje não vou falar tudo de Galileu aqui, porque senão dá uma aula imensa, né? Mas aí o que é interessante dizer que no caso de Galileu, a igreja estava do lado da ciência, hein? Galileu é que errou. Vamos dizer, não é possível. Pois eu vou dizer para vocês. Porque o Galileu, apesar de ser um cientista, ele, como diz aqui o professor Soviel, ele extrapolou da sua área. Porque, por exemplo, política. A política, ela é independente da religião. É isso que se chama o sadio laicismo. Nós estamos num Estado laico. O Estado não tem nada que entrar na sacristia, né? Pode dizer que o padre tem que dizer na missa. Como tem aquele rei sacristão, que é o Franz Josef da Áustria, né? O rei sacristão. Não tem nada disso. Política é uma coisa, religião é outra. Como também a religião não tem que se meter na política. Agora, porque Jesus já falou, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Só que César também tem que dar a Deus o que é de Deus, né? Porque César está abaixo de Deus. A filosofia moderna caiu, como disse bem o professor, em várias falhas. Uma das falhas é colocar em dúvida a capacidade humana de chegar à verdade. Aí veio o agnosticismo, o relativismo, bom, o racionalismo, o ceticismo em geral. Bom, como se fosse um pluralismo indefinido que todo mundo pode, cada um pode. Aí se negou a objetividade da verdade. Esse ponto entra o gênio de Santo Tomás de Aquino, que ele é pela objetividade da verdade. A verdade ele é objetiva. Ou seja, Santo Tomás tem uma frase que diz: nós não somos medida da verdade, nós somos medidos pela verdade. Então a verdade ela se impõe pela sua existência. Não é? Eu não acredito na existência de Júpiter. Meu filho, acredite ou não, Júpiter está lá. Eu não acredito nos anéis de Saturno. Bom, acredite ou não, está lá. Então, a verdade ela se impõe. Se impõe pela evidência, evidentemente. Bom, o Papa fala sobre Jesus Cristo, que é evidente que é o grande revelador. Agora, Santo Tomás de Aquino ele dizia o seguinte: o que é a fé? A fé vem a ser, em latim, obsequium rationale. É uma sujeição racional da inteligência ao testemunho dado por Deus. Isso é que é a fé. Então isso não tem nada contra a ciência. Eu, por exemplo, aceito o testemunho que Deus me ensina, baseado naquelas fontes de revelação, que são autênticas, e que tem a revelação de Deus, além de eu poder conhecê-lo através da natureza. E isso é científico, hein? A fé tem base científica. O que você não pode é concluir disso contra a fé, e nem a fé tirar argumento contra a ciência. As duas podem andar muito bem, desde que se compreendam bem. Por isso que os maiores cientistas, mesmo da atualidade, na Academia de Ciência do Vaticano, hoje, tem vários prêmios Nobel de Ciência, que fazem parte da Academia, que são os aconselhadores do Papa nesses assuntos de ciência. Não é gente, não é fanático de religião, não. São cientistas mesmo, que estão ali para isso. Agora, então, eu creio para entender a grandeza e a beleza das criaturas, por analogia, nos levam a compreender a beleza e a grandeza do Criador. Foram os dois depoimentos, né, que deu início ao debate, na Fé e Razão, né, a gente teve só que reduzir um pouco cada um desses depoimentos, né, mas a essência da apresentação deles foi essa, né, e deixa a critério de cada um agora o julgamento, né, e analisar que é um tema tão complexo como esse, né, a relação entre a fé e a razão. O importante é que não haja conflitos, né, que cada um possa expressar a sua fé livremente e a ciência possa seguir o seu caminho, né, levando em conta que há distinções, né, entre o que o ser humano consegue, né, pelo seu conhecimento e as limitações desse seu conhecimento, né. Então, isso aí é cada um com o seu julgamento. Então, a gente deixa um convite aqui do Clube de Astronomia para todos, que nós vamos estar participando da Exposição Agropecuária de Campos, com telescópios e com o planetário, né, que chegou aqui, que é uma parceria, né, foi adquirido com recurso da FAPERJ, né, através de um projeto que engloba a UENF, o Cefet Campos e o nosso Clube de Astronomia.
Então, com o apoio do Cefet, nós vamos estar participando lá da exposição agropecuária, levando o planetário. Quem quiser conhecer o planetário inflável que a gente tem, né, com sistema de projeção digital, estão todos convidados. Então, e também para observar o céu durante a exposição agropecuária. Então, agradeço a atenção de todos. O programa está sendo gravado no estúdio do Cefet Campus e está sendo transmitido pela TV Litoral. Até a próxima edição do programa.